Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso ter você aqui de volta. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você existir. Deus me deu essa alegria de poder falar com vocês sobre aquilo que eu mais gosto de falar, que é o Evangelho. E eu quero pedir a você desde já que, se você gostar do meu trabalho, deixe o seu gostei, fale alguma coisa aqui nos comentários, mas não deixe de se pronunciar, porque Deus precisa saber, eu preciso saber aquilo que Deus quer que eu fale para vocês, porque vocês são o meu público-alvo, são pessoas que acreditam que existem pessoas também que querem fazer o bem, tá bom? Um abraço. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o homem e a sua individualidade espiritual, aquela que faz reconhecer você como um homem de Deus ou não, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, baseado, é claro, na palavra de Deus. Bora? Como acabamos de ver, toda a questão que envolve o homem na sua fé tem sim um motivo muito simples para que ele continue sendo quem ele é, ou que ele realmente seja aquilo que Deus quer que ele seja. O fato é que as pessoas como um todo, elas sempre vão até uma linha onde diz assim: daqui para frente você vai ter que deixar de fazer aquilo que você pensa para fazer o que Deus quer. Em nosso meio nós temos a política, que tem afastado muitos crentes uns dos outros. A verdade que eu fico pensando será mesmo que é a política que separou? A verdade é que, se a verdade está longe daquilo que você apoia, é que você tem que se afastar disso. Então vamos ver alguns tópicos da palavra de Deus que evidencia esse tipo de coisa. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui podemos ver Jesus repreendendo Pedro. Pedro já andava com Jesus há bastante tempo, muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam. Pedro foi escolhido por Deus. Então, nesse dado momento, Deus diz a ele que o diabo o queria e que ele, então, orou por ele, né? Pediu a Deus por ele. O próprio Deus diz que pediu por ele, intercedeu por ele. Se a questão humana ali fosse levada em conta, nós poderíamos até assim dizer: mas ele não é Deus? Por que ele disse aquilo para Pedro? Por que ele escolheu Pedro lá atrás? Nós temos que lembrar que, quando se trata de Deus, aquilo que se pode fazer adiantado é porque Deus sabe de todas as coisas. Deus ali é Jesus Cristo. Jesus Cristo então sabia o que ia acontecer com Pedro, e mesmo assim disse que Pedro era a pedra de esquina, aquela que seria a base da igreja. Mas por que então, você me pergunta, Deus escolheu logo um homem como aquele? É nesse ponto que nós, no momento, vamos nos pautar. Olha, preste bem atenção. O fato ali não era o que Pedro era, e sim o que ele se tornaria. Mas como seres humanos que somos, não temos esse poder. Então o que fazer nessas horas? Olha, quando você tiver alguma dúvida quanto a isso, que é essa questão de você saber se está fazendo certo ou não, se pergunte e pergunte para a palavra de Deus. Ela tem a melhor resposta para você. O certo é você ficar pautado nos princípios de Deus. Quando se tratar de política, paute-se nos princípios de Deus. A política em si não é o grande problema. O problema é aquele que produz a política, que é o aglomerado de homens que buscam seus próprios interesses, dizendo lutar por interesses alheios. Na verdade, eles realmente fazem isso, mas na maioria das vezes olhando primeiro para si próprios, tentando salvar o seu emprego, salvar a sua renda, e isso vai afastando ele de Deus sem ele perceber. Quando ele percebe, ele já está longe daquilo que Deus mandou ele fazer, porque simplesmente não consegue largar o homem que é. Nós vamos ver agora uma passagem da palavra de Deus que diz muito a respeito sobre essa questão de Pedro, que nós vamos voltar daqui a pouco. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar
ou alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele então lhe perguntou: quais? Então Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mateus 19, 16 a 22. Aqui podemos ver um homem muito animado, né, feliz, né? Talvez se fosse um membro de igreja, seria um daqueles que cantam, que louvam, que falam em línguas dentro da igreja. Mas ele tinha um problema com ele. O amor que ele tinha às coisas materiais era maior do que o amor que ele tinha pelo Evangelho, e ele não percebia. O choque diante de Jesus ali foi o fato de Jesus dizer que ele teria que se separar desse homem. Esse homem era o homem agarrado ali aos seus bens, aquilo que fazia ele se sentir bem diante da sociedade. Quando ele ouviu uma repreensão de Jesus quanto a vender o que tinha, sofreu muito. O sofrimento dele foi em não poder continuar com Jesus do jeito que ele queria. Eu quero que você entenda isso. Pedro, em dado momento, conheceu Jesus de verdade no sentido de não só como humano ali bom que Pedro conhecia, naquele momento em que Jesus disse que orou por ele, porque até aquele momento Pedro conhecia Jesus ali como um ser humano, ele não tinha ainda entendido a verdadeira mensagem do que Jesus queria. Nós vamos ver isso, se continuarmos lendo a Bíblia, não é hoje, é claro, porque não é nesse ponto que eu quero chegar. Nós vamos ver ali o fato onde Pedro realmente se encontra com Jesus ali e tem a transformação da sua vida, tornando assim muito mais fácil o caminho em direção à sua missão, que foi dada pelo próprio Jesus, mesmo antes dele se tornar convertido. Mas o que eu quero me ater aqui é que o jovem rico foi colocado no seu lugar no momento em que Jesus disse para ele: olha, vende tudo que tem, vem e segue. Se separar de coisas que nos prendem ao homem velho, nos torna prisioneiros se não fizermos. Eu quero dizer para você o seguinte: o jovem rico e Pedro, qual a semelhança nesse ponto? A semelhança é que os dois viviam perto de Jesus, mas nenhum dos dois tinha a verdadeira, vamos assim dizer, o verdadeiro sentido, não tinham percebido o sentido do que Jesus representava. Quando você tem dúvida em relação, vamos colocar aqui a política, em quem votar, escolha aquele que estiver mais favorável àquilo que você acredita. Porque as coisas que qualquer um dos dois lá dentro do governo forem fazer, independentemente do que fizerem, não será sua culpa. Mas se você vê que antes de você votar nele, ele já se declara uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, olha só, eu sei que isso talvez seja humanamente impossível, mas para Jesus não. Por isso que eu ainda insisto com você. Se ele declara isso, ele já saiu do princípio. O princípio não te dá mais autoridade para ficar do lado daquela pessoa. Eu vou ler para você agora a palavra de Deus, uma parte da palavra de Deus que revela isso muito claro. Muito claro. Nós vemos na palavra de Deus, quando Jesus ali, interrogado por aqueles homens, quando ele curou aquele doente, né, que estava ali desde nascença, coxo, né, e quando ele falou assim: vai, levante, seus pecados estão perdoados. Qual a pergunta de quem tinha ali dúvida de quem Jesus era? Qual a pergunta foi? A pergunta foi bem básica e direta, né? Quem você pensa que é para perdoar pecados? E Jesus foi mais direto ainda e disse para aquele homem: qual que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer para alguém que nunca andou assim: pega a sua cama, levanta, anda, pega a sua cama e vai para casa? Hoje eu quero dizer para você, qual que é mais fácil? Eu deixar as coisas velhas que eu acredito e realmente entender que as benevolências daquilo que Deus me propõe,
não são materiais. As materiais são fruto de todo o trabalho aqui nessa terra. Tanto que as pessoas que não são pessoas que estão do lado de Deus também têm riqueza, luxo, tudo quanto é coisa que a carne se satisfaz. Então, não é por aí o seu... Por exemplo, se eu começar a julgar todos os seres humanos por causa do meu pecado, eu vou conseguir então entender o caminho que tenho que tomar. Mas se eu começar a pegar o meu pecado e dizer todos são pecadores como eu, você não vai fazer o que Jesus fez. Jesus não veio aqui para morrer por aquele que acha que todo mundo é errado igual ele. Não, Jesus veio aqui para morrer por aquele que se arrepende disso e que sabe que tem que mudar. Você simplesmente admitir isso não faz diferença nenhuma, porque na verdade o diabo sabe que a humanidade já está perdida por causa da desobediência que foi cometida lá atrás. Todos nós herdamos isso dos nossos pais. Por isso, esse versículo aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Percebe? Pedro, jovem rico. Agora, a questão dos bens, a separação daquilo que Deus quer que você seja e aquilo que você realmente quer ser. Você quer ser. Eu sei que você quer ser isso. Eu sei que você está preso a isso. Eu sei que talvez muitos me disseram que é impossível mudar uma pessoa assim. Eu realmente, para nós seres humanos aqui, em palavras, tentar falar para você que você tem que mudar esse jeito de ser, viver. Você pode estar no meio dessa lama toda, mas você pode ser um ouro aí no meio, que ainda tem que ser limpo, tem que ser peneirado, né? Como vou dizer assim, garimpado e talvez até forjado. Mas para que isso aconteça, é só um milagre. Porque eu tenho a triste notícia para te dar: você está doutrinado pelo diabo a aceitar as coisas de Deus misturada com as coisas humanas. Isso é impossível. O homem só consegue se achegar a Deus se ele entender a sua posição de pecado, ao ponto de abandonar o pecado com consciência de que assim, o simples fato de achar que todo mundo é igual não vai te salvar. Eu vou te dizer uma coisa: se você vota em alguém hoje que não condiz, que apoia pessoas que chamam Jesus de travesti, que cospem na palavra de Deus, que rasgam a Bíblia, que não respeitam o devido processo legal, você que faz isso está se acovardando diante da sociedade, simplesmente porque às vezes você defende uma doutrinação que está em sua mente, que conseguiu te convencer que você pode sim votar nessas pessoas e continuar sendo crente, e continuar subindo nos altares para adorar a Deus. Isso não é possível. Eu tenho que falar isso, mesmo que você nunca ouça. A minha parte eu tenho que fazer. Eu não sou um covarde. Deus vai falar com você diretamente se eu não falar, e eu prefiro chegar antes de Jesus para avisar. Porque quando Jesus subiu aos céus e o evangelho começou a ser pregado, todos os homens de Deus sofreram consequências por continuar pregando o evangelho. E é assim, essa sociedade vai precisar de homens corajosos daqui uns dias. Estão prendendo pessoas inocentes em nome de uma causa que é justamente ao contrário do que pregam. Falam coisas que não existem para poder incriminar pessoas que estão falando a verdade. Não dão oportunidade dessas pessoas se defenderem. Simplesmente prendem porque não, está acontecendo isso, você fez isso. Se todo o pecado for colocado num balaio só e todo mundo ser julgado pelo mesmo pecado, não existiria sentido algum na morte de Jesus e a sua ressurreição. Eu quero te dizer com todo o carinho e amor, eu amo você do fundo do meu coração, como homem de Deus que sou, porque Deus disse que aquele que prega o evangelho tem que amar o próximo, e eu quero te amar no sentido em que Deus disse que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, respeitando o meu limite para poder amar você. Deus é assim que trabalha. Eu quero te perguntar nesse momento, onde você se encontra nesta conversa que tivemos até aqui? Aonde você se encontra? Onde você está?
Você está do lado de quem fala aquilo que Deus fala, quem protege a palavra de Deus, quem protege tudo aquilo que Deus fala, porque você quer só desfrutar do bem que ela te dá, é claro, todos nós queremos, né? Inclusive quem acha que não tem problema viver nos dois lados. Preste atenção quem é Mamon, porque a palavra diz que de Deus é o ouro e a prata. Então, se você colocar o ouro e a prata como Mamon, você não está colocando aquilo que Deus diz como Mamon. Eu não estou preocupado com Mamon, eu estou preocupado com as vítimas dele, porque ele já está destruído. A palavra de Deus diz que o mundo aqui já é dele, porque o homem assim, lá no início, ele quis. Eu estou preocupado com pessoas que realmente se interessam por aquilo que Deus é, não por aquilo que ele acha que Deus é. Eu não tenho por que achar o que Deus é. A palavra diz quem ele é. Lembre-se, o anticristo é um apóstata. Você sabe o que é um apóstata? É uma pessoa que era crente, que acreditava em Deus e rompeu com ele. O anticristo é um apóstata. Cuidado com isso, com o que você é. Não basta estar na igreja falando em línguas, em tudo quanto é coisa, cantando, louvando, engrandecendo, pregando o evangelho, se você não entendeu isso ainda. Mas eu não adianta falar aqui, mas eu tenho que falar porque é a minha missão. Eu quero ouvir de vocês. Eu preciso ouvir de vocês para quê? Para que eu aprenda, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. E você sabe que aqui nesse canal você vai encontrar de mim a disposição para ser sincero no que falo, porque eu sei que a minha vida como um ser humano, ela é muito errante. Mas por reconhecer e compreender isso, por saber que não tenho vantagem quando me comparo a outro ser humano, a não ser aquilo que Deus mesmo vai julgar, isso já me leva a uma vantagem sobre as atitudes humanas, porque eu vou saber defender aquilo que é correto se eu consertar aquilo que é errado em mim. Aí eu vou ter uma base para poder continuar esta vida tão gostosa de se viver. Eu amo viver, porque Deus é quem me deu a vida. Hoje eu tenho a alegria de falar para você, sabe por que eu amo viver? Porque eu sei que Ele me criou para a sua adoração. Eu quero dizer para você aqui neste momento, você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda tem dúvida se vai se inscrever ou não, eu queria te pedir uma coisa. Isso é muito bem-vindo, porque quanto mais seletivo for o público que me ouve, mais chance eu tenho de alcançá-lo, mais chance eu tenho de levar a mensagem de Deus mais longe. Você é uma pessoa que pode me ouvir ou não, pode fingir simplesmente que eu nem existo. Porque eu não estou aqui para forçar você a nada, eu estou aqui simplesmente para dizer para você que você é uma pessoa livre para fazer o que você quiser da sua vida, como eu sou livre, por isso que estou aqui pregando para você. Você também tem todo o direito de pregar para mim, falar daquilo que você acredita. E eu, então, como um ser humano, com a capacidade que Deus me deu de raciocinar e entender os seus caminhos, vou então procurar saber se realmente aquilo que você está falando tem tudo a ver com o que Deus diz. Eu estou aqui hoje para dizer para você que o Senhor ama você, que Jesus te oferece vida eterna. Vida eterna. Essa vida eterna e que todos almejam, mas que na verdade a maioria nem sabe se existe. Eu não vou dizer para você se, eu vou dizer para você garantindo a você, Deus te garante vida eterna se você obedecer os seus mandamentos, se eu obedecer os mandamentos dele. Muito obrigado por mais esse momento. Muito obrigado porque Deus trouxe você aqui. Eu te agradeço porque você é um homem interessado naquilo que Deus tem para você, para falar para você. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo esse momento maravilhoso? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse momento, ser conosco e clareie as nossas mentes. Nos dê, ó Pai, a direção. Nos livre dos homens maus, dos falsos. Me livre, ó Pai, daqueles que querem, ó Pai, simplesmente roubar e destruir. Que essa é a missão do inimigo. Ó Pai, clareie a mente daquele que ainda não entendeu, que não há como misturar aquilo que é limpo com o que é cristalino.
aquilo que realmente é puro. Não tem como. Não estou dizendo aqui, ó Deus, que nós somos puros e cristalinos. Eu simplesmente digo que quanto mais longe da sujeira, mais limpo ficamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal. É a oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E que você que está aí do outro lado, né, que ainda não tem um canal para seguir, que você possa me seguir. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você quiser me conhecer um pouco mais, aqui embaixo tem um link que leva você lá para o meu site. Inclusive, ele está até fora do ar agora, mas eu estou trabalhando aí para trazê-lo de volta. E quando ele estiver, vamos fazer melhor. Quando ele estiver no ar, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês. Vocês vão clicar aqui e vão lá ver um pouco do meu trabalho lá no site. Que Deus abençoe a família, Deus abençoe os nossos filhos, dê saúde para eles, dê saúde para nós, para nossa família, irmãos, nossos vizinhos. Que Deus faça a gente se sentir bem no meio de nós mesmos, porque é aqui que vivemos. Se não nos sentimos bem aqui, que será de nós? Um abraço e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.